Glória a Deus. A paz do Senhor, gente, tudo bem? Mais um dia da nossa leitura bíblica diária, do nosso pão diário. Hoje nós estamos aí lendo o livro de Ruth. Então hoje nós encerraremos o livro de Ruth. Vamos ler o último capítulo e daremos início ao livro de 1 Samuel. Amém? Glória a Deus. Quero lembrar que aí na descrição dos vídeos tem o link para você baixar o nosso plano de leitura, que nós estamos usando para fazer essa leitura bíblica diária. Amém? Glória a Deus. Então, você pode baixar ali nesse link, né, e acompanhar junto comigo dia a dia. Ali tem as informações, né, tem os livros, o dia e os livros que nós estamos lendo. Amém? Glória a Deus. Eu também estou deixando aí na descrição dos vídeos os capítulos que nós estamos lendo. Amém? Então, glória a Deus por isso e vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos colocamos na tua presença, te agradecemos e te louvamos por esse dia. Pai amado, Pai querido, abençoa, meu Deus, a nossa leitura nesse dia de hoje, meu Pai. Vai adiante de nós, nos guardando e nos guiando. Sim, meu Pai, nessa leitura, que a tua palavra fique gravada na tábua do nosso coração, meu Deus. Pai amado, Pai querido, também, meu Pai, eu te peço que nesse dia de hoje o Senhor tire toda a distração, meu Pai. Tudo aquilo, meu Deus, que quer nos impedir de termos uma boa leitura. Eu te agradeço, eu te louvo e te glorifico por esse dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos à nossa leitura. Ruth, capítulo 4, diz assim: Boaz casa-se com Ruth. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse o remidor ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. E disse eu: Manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: Toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se a has de redimir, redime-a. Se não, se houver de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que a tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilom e de Malom, da mão de Noemi.
e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre seus irmãos, e da sua porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta, e os anciãos, disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Rute dá à luz Obed, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e a Naasson gerou a Salmão, e a Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Glória a Deus! Então, esse foi o livro de Ruth que nós encerramos nesse dia de hoje. 1 Samuel, capítulo 1. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
Ana roga a Deus um filho. Então, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito. Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O nascimento e consagração de Samuel. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer a teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que até que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor.
1 Samuel capítulo 2. O cântico de Ana. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Os pecados dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O ministério de Samuel. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho,
e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as suas mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem. Os juízes o julgarão, pecando. Porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Profecia contra a família de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofne e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: Rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Amém? Glória a Deus por mais um dia concluído da nossa leitura. Que coisa maravilhosa, né? Então, hoje nós vimos aí o último capítulo, né, do livro de Ruth, onde Ruth se casa, né, ali com Boaz. Glória a Deus. E nós vimos também aqui o capítulo 1 e 2 do livro de Samuel, a história de Samuel, né? O começo da história de Samuel, quando Ana faz ali um voto com o Senhor, né? Glória a Deus. Agora vamos ler Salmos. Glória a Deus.
Que leitura maravilhosa nesse dia de hoje, não é verdade? Então, hoje nós estamos aí no Salmo 78. Glória a Deus. A salvação do povo infiel. Masquil de Asaf. Escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobremos aos seus filhos, mostrando à geração futura o que os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou como uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando a Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? E eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo, não frearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os que mais fortes deles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte,
Então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento de que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram no Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber, e lhes mandou enxames de moscas, e os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. Feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança e não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos, e os conduziu até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente, como seus pais viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encoleirizou, encoleirizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu seus adversários, que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá,
o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia das suas mãos. Amém? Glória a Deus por mais um dia concluído. Que coisa maravilhosa esse salmo também, né? Aqui, Asaf, né? Fala das grandes maravilhas, né, que Deus fez e como o povo desobedecia. O povo não atentou, né? Não atentava ali para as coisas, para as maravilhas, né, que Deus fez. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é aprender cada dia mais um pouquinho mais da palavra do Senhor. E é engraçado que os salmos, né, eles servem também para a gente lembrar, muitas vezes, dos outros livros, não é verdade? Porque olha só que coisa maravilhosa esse salmo, né? São 72 versículos. Que coisa maravilhosa. Então, aqui nesse salmo, está retratada desde a saída do Egito, tudo o que aconteceu, né? Deus abrindo o mar, fazendo o povo passar em seco, né? De dia a nuvem de glória, de noite a coluna de fogo. Olha que coisa maravilhosa, tudo ele falou, né? Tudo ele citou aqui nesse salmo, né? E ele falou aqui de como Deus amava o seu povo e o povo se desviava, né? E o povo ia lá, clamava e Deus vinha de novo, né? E lembrar aqui, ó, versículo 35. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu redentor, né? Então o povo caía, pecava e depois lembrava de Deus novamente. Então aqui esse salmo vem trazer à memória as grandes maravilhas que fez o Senhor pelo seu povo. Amém? Glória a Deus. Fica agora o desafio para você de você deixar aí nos comentários qual versículo você mais gostou nesse dia. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!